Efésios 3, a partir do versículo 14 até o 21, tá? Na minha Bíblia, esse trecho, ele tem como título A Oração de Paulo. Efésios 3, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 21. Diz assim: Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém e amém. Senhor Deus, ainda na tua presença, Pai, ainda adorando e orando a ti, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, tu és o dono dos céus e da terra, o Criador dos céus e da terra. Senhor Deus, o Senhor que fez, Pai, os mares, os céus, os luminares, as estrelas, o sol, a lua, o Senhor que criou, Senhor Deus, os peixes, os animais, criou as plantas, o Senhor criou tudo, do nada o Senhor criou tudo. A esse Deus Criador que mandou o seu Filho Jesus para resgatar a humanidade, uma humanidade perdida, uma humanidade pecadora que estava distante de ti. O Senhor Deus Pai, que enviou seu próprio Filho, seu único Filho, e é esse Filho também, que morreu por todos nós, em amor. Nós oramos, Senhor Deus, te pedimos, Pai, a tua presença, te agradecemos, Pai, porque o Senhor também enviou o teu Espírito, e esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, está em cada um de nós, aqueles que te aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai Celestial, que esse Espírito possa estar falando aos nossos corações. Senhor Deus, vem, Pai, passeia entre nós, por meio do teu Espírito. Senhor Deus, que o teu Espírito fale, Senhor Deus, aos nossos corações. Vem abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Tem misericórdia de nós, Pai Celestial, que nós possamos enxergar, que nós façamos, Pai, como aquele cego que está, Senhor Deus, registrado na Bíblia, que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor Deus, porque não enxergava. Senhor Deus, tem tantas coisas que nós não enxergamos, Pai, espiritualmente, porque nós apenas vivemos nesse mundo físico e material, e não percebemos, Pai, a grandeza, a beleza, a magnitude daquilo que o Senhor tem, Pai, no mundo espiritual, e tem preparado para nós. Senhor Deus, nos ajuda a compreender, nos ajuda a entender. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, e vem, Pai, na nossa vida, ao nosso coração. Pai Celestial, te pedimos a tua presença, porque a tua presença nos basta. É a presença, Pai, como nós temos falado, Pai, esses dias, a tua presença que traz a plena alegria, uma alegria não circunstancial, uma alegria que independe das circunstâncias, mas uma alegria plena, que vem, Pai, de cima, como uma chuva de bênçãos, que vem, Pai, dos céus. Nós cremos em Ti, cremos na Tua presença, na Tua palavra, na Tua força. Nós cremos que o Senhor vive
E é isso, Pai, que nós celebramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oramos agora. Toda oração que a gente faz, ela tem um motivo, tem um conteúdo, ela tem um direcionamento. Nesse momento nós oramos pela igreja, oramos pelas famílias, por sua casa, oramos por esse momento aqui de adoração. Mas eu queria convidar você para refletir nesse trecho da palavra. E esse trecho é uma oração. Não sei se na Bíblia está registrado dessa maneira, mas nesse trecho de 14 a 21, é uma oração de Paulo. E ele inicia dizendo: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo que faz o apóstolo Paulo ficar de joelhos. E ele explica qual o motivo, qual a motivação, o que o motiva para estar de joelhos diante do Pai. E eu te pergunto hoje, qual a tua motivação para orar ao Senhor? O que tem te motivado para orar ao Senhor? Talvez a primeira pergunta melhor seria: você tem orado ao Senhor? Você tem falado com Deus? Aqueles que são casados têm falado com suas esposas, sua esposa, seu marido, pai, filho, pai fala com filho, filho fala com pai. Você vai ao emprego, funcionário com patrão, patrão fala com funcionário. Nós somos filhos de Deus e precisamos falar com Deus, precisamos orar a Deus. E não é algo pontual, não é algo que você deve fazer talvez apenas aos domingos, é algo que você deve fazer todos os dias. E eu vou considerar aqui que você tem orado a Deus. A segunda pergunta talvez, aí depois eu entro na terceira, é se você tem orado a Deus de joelhos. Às vezes, no dia a dia, no corre-corre, a gente tem andado para lá e para cá, e tem falado com o Senhor no carro, na moto, no ônibus, lavando roupa ou fazendo outra coisa. Mas de alguma maneira, às vezes, você consegue parar um tempo e adorar o Senhor, e orar ao Senhor, fazer uma leitura bíblica, e talvez orar ao Senhor. Orar aqui, talvez nesse ambiente que você escolheu e você separou para Deus. Mas existe uma oração especial, aquela oração que é uma imersão na presença de Deus, aquela que você ora de joelhos, aquela que você expressa no seu corpo o que está no seu coração, uma reverência. Você expressa que o Senhor é maior do que você está diante dele, no entanto, você está submisso a ele, ele é o seu rei, ele é o seu Senhor, e você é o seu servo. Mas nós sabemos também que o Senhor nos chama não apenas para ser servos, mas Ele nos chama para ser filhos. E Ele ouve a nossa voz, ouve a nossa oração, não somente como um Senhor ouve o pedido ou a solicitação do servo, mas Ele ouve como o Pai ouve o Filho. O fato é que Paulo estava orando a Deus, ele diz: eu me ponho de joelhos perante o Pai, com P maiúsculo. E aí ele explica o porquê. E aí ele vai ao longo desses versículos que nós lemos aqui no capítulo 3 de Efésios, dizendo. E no 15 ele diz: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, falando sobre o Pai, o Jesus Cristo também. E aí ele diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda. E aí ele pede algo. Que sejam fortalecidos com poder. Pelo seu Espírito no homem interior. E ele diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor,
poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa canção que nós estávamos cantando aqui, ela nos chama a uma responsabilidade. Ela fala sobre o Senhor, ela fala sobre o poder de Deus, a glória de Deus, mas ela tem uma frase que tem uma condicional. Se adoramos, não é isso? Como é que se canta essa parte? Se adorarmos, Deus se manifestará. O que mais? Se clamarmos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Aí de novo. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Glória a Deus, Senhor Deus. Se manifesta aqui essa noite, ó Pai. Perceba que existe uma responsabilidade que vem de você, que vem de mim. É o se adorarmos, se buscarmos. Isso está bem claro na parábola do semeador, onde existe uma semente que representa a palavra de Deus, e essa semente ela vai sendo plantada em cada tipo de solo, e o primeiro solo é aquele solo que nem recebe a semente, a semente nem consegue entrar nesse solo de tão duro que é, e logo ela é levada pelos pássaros. Em outro solo, por exemplo, que a semente entra só um pouquinho ali naquele solo, e ela não consegue se desenvolver. Tem um solo onde ela consegue se desenvolver, e a planta começa a crescer, mas ela está ao redor de outras plantas que sufocam essa planta. E por fim, existe o solo chamado solo fértil, é o quarto solo. Nesse solo, a semente, ela entra, a planta cresce, a planta se desenvolve e ela dá frutos a 100, a 30, a 60 e a 100 por um. Esse solo é o meu coração, é o seu coração. Qual tipo de solo é o seu coração? Existe uma resposta que nós devemos dar a Deus. Quando a palavra vem, quando a semente da palavra vem, ela precisa encontrar um solo fértil. Esse solo fértil precisa estar nos cultos, em cada culto. Ele precisa estar na sua casa, em qualquer lugar onde você esteja. O seu coração precisa estar preparado para aquilo que vem de Deus. Nem todos são assim. Nós testemunhamos aqui, alguns foram para eventos de Natal, por exemplo, Natal, onde teoricamente se comemora o nascimento de Cristo. Já não se fala mais sobre Jesus Cristo. Você entra nos shoppings, o que é que você vê maior ali no shopping é uma árvore de Natal. E talvez no segundo andar, no terceiro, haja um pequeno presépio, onde você lembra que talvez Jesus Cristo tenha nascido. Aí você vai para as festas, as comemorações de empresa, por exemplo, muita bebida, muita comida, e poucos falam sobre aquele que nasceu e que morreu por nós. Será que existe espaço nesse coração para receber a Jesus? Existe espaço na humanidade? Qual tipo de solo tem se manifestado na humanidade em geral? Será que essa semente da palavra tem caído e nem tem entrado nesse solo sequer? Outros até recebem a palavra, recebem algo da parte de Deus, mas não se desenvolve. O fato é que o Senhor, Ele
responde a respostas. Então, Ele te amou primeiro, Ele enviou o seu Filho. E aí tem a nossa resposta ao amor de Deus. E aí, as nossas respostas, elas trazem respostas da parte do Senhor. Por isso que a gente diz que o Senhor responde a respostas. Talvez essa noite também nós façamos que nem essa canção. Se orarmos, se buscarmos, se adorarmos, Ele se manifestará. Às vezes a gente não vem com aquele posicionamento de culto, de adoração, aqui, exatamente no momento onde nós deveríamos cultuar o Senhor. Em casa também o Senhor espera que você ore, adore a Ele. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e ele buscava o Senhor. Homens do povo de Israel, o povo de Israel, homens e mulheres, eles jejuavam e oravam. Muitos jejuavam pelo menos 1 vez ou 2 vezes por semana, jejuavam e oravam. Então, a oração é importante, é importantíssimo. E Paulo, como homem de oração, ele está explicando aqui que está orando de joelhos, mas informando uma causa. Eu queria que você guardasse isso. E aí, eu queria trazer você agora para o tempo presente. Nós estamos agora em 2024, que dia é hoje? 29 de dezembro, muito perto do final do ano. E quando você liga a TV ou então vê as notícias de jornais, o que você vai ver, geralmente entre o Natal e a virada do ano elas são retrospectivas. Então, muitas TVs, em seus programas principais, eles trazem retrospectivas do ano. Retrospectiva trazidas pelas TVs, elas trazem o que se passou no ano. O que é uma retrospectiva? É você olhar para trás. Aí você olha geralmente 2024. Então, geralmente, os jornais adoram fazer isso. Então, eles fazem as retrospectivas, os principais acontecimentos do ano. E aí, talvez, muitas vezes, no último dia do ano, ele traz esse compilado do que aconteceu no ano inteiro. Claro que não é impossível, É impossível você trazer todas as notícias. Então, eles fazem um resumo daquilo que aconteceu e que entende-se que é relevante para o público. Mas existe outro tipo de retrospectiva que se faz, por exemplo, nas empresas. Então, quem trabalha com administração, geralmente ele trabalha, por exemplo, fazendo algo, ele estabelece um prazo, e no final, junto com a equipe, eles se reúnem no final da entrega e eles fazem um tipo de retrospectiva. E nessa retrospectiva, ela não tem somente um olhar para trás para saber o que passou, o que aconteceu. Ela tem algo diferente, elas fazem geralmente 3 perguntas. O que fizemos, o que nós fizemos. Isso pode ser aplicado no campo da engenharia civil, pode ser aplicado na administração em geral, certo? No comércio, o que nós fizemos na indústria, quais os resultados que nós alcançamos e quais foram os nossos aprendizados, como nós podemos melhorar. É o que eles chamam de retrospectiva também. E quando nós estávamos aqui, nesse mês, falando sobre a presença, a alegria, nós estávamos falando da alegria da presença de Deus e começamos a falar sobre um tipo de retrospectiva que a gente geralmente faz no final de ano, sobre o que o Senhor fez na nossa vida. Você pode fazer esse exercício também. Orar ao Senhor, pensar e ter um momento seu agora e perguntar, e se perguntar, o que o Senhor fez na minha vida esse ano? E você pode fazer um tipo de retrospectiva. E pode agradecer a Ele, Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor estava junto, ao meu lado,
e abriu as portas de um emprego, ou então dizer, Senhor Deus, obrigado por essa conquista recebida em Ti, ó Deus. Esse é um exercício natural de quem é adorador, de quem louva ao Senhor. Mas aí nós somos além, e nós pensamos, e se nós fizermos o seguinte exercício? Pensar, louvar a Deus, numa retrospectiva de 2025, o que o Senhor fará na minha vida em 2025, como se eu estivesse em dezembro de 2025. Você é capaz de se alegrar agora pelo que o Senhor fará na tua vida ao longo de 2025? Quem é capaz? Aí exige um elemento, algo especial, e muitas vezes é dom de Deus chamado fé. Você precisa ter fé no que o Senhor, quem é o Senhor, o que Ele pode fazer por você. É preciso também um elemento especial que também é sobrenatural, que vem do Senhor, que é o discernimento, a visão que o Senhor dá. Ele não somente ele vem com a palavra dele, mas ele vem com algo especial para você. Algo que é uma palavra chamada rema de Deus para mim e para você. Como aquela palavra dada a Pedro. Aquela palavra sobre andar sobre o mar naquele momento foi uma palavra especial para Pedro. Para aquele momento, para aquela hora. E talvez o Senhor tenha uma palavra especial para você, ou uma promessa especial para você. Então, qual o nome disso? E aí eu fui perguntar ao dicionário, né, qual é o antônimo de retrospectiva? E ele me disse, a prospectiva. É a prospectiva. É o olhar para frente, diferente do olhar para trás. É a prospectiva. É você visualizar o futuro, o horizonte. Às vezes, a prospectiva é sinônimo de perspectiva, não é retrospectiva, de perspectiva, porque a perspectiva também é um olhar, um tipo de olhar, também um horizonte. Mas a prospectiva é justamente o antônimo da retrospectiva. Mas o que nós estamos convidando você a fazer não é exatamente uma prospectiva, porque hoje as empresas fazem prospectiva, que é uma visão, um entendimento de possibilidades do futuro. Mas o que o Senhor vai te dar, e Ele pode te dar, não é uma possibilidade, é uma certeza pela fé. Porque a fé, segundo Hebreus 11, é a convicção daquilo que não se vê. A fé, se você já está vendo, não precisa de fé. A fé é necessária para aquilo que você não está vendo. E o Senhor, Ele pode te mostrar pela fé. E é nessa hora que você se encontra a diferença entre homens e meninos. Homens e meninos na fé. Fé no Senhor, no caminhar com o Senhor. É quando você começa a entender e a perceber que aquilo que virá, você já pode estar ciente que algo vai acontecer de fato, como aquela canção que está inspirada na palavra do pastor Walter, que diz: feliz agora. É possível ser feliz agora. A fé é a chance de ser feliz agora. Então, esse é o convite. Uma alegria que você não compreende, é uma paz que você não compreende, baseada nessa fé. Nessa fé de que o Senhor, Ele virá e Ele estará com você. A partir de agora, no futuro, não só no passado, não só quando você faz uma retrospectiva de 2024, mas quando você pensa na frente, faz um tipo de prospectiva, e é muito além da prospectiva, porque o Senhor te dá uma certeza plena daquilo que acontecerá. E aí você já pode se alegrar, mesmo nas tribulações, mesmo apesar das circunstâncias, você já pode se alegrar, você pode entrar em paz, ter paz no seu coração, porque o Senhor estará com você. Amém? Mas eu queria falar sobre uma terceira palavra muito parecida. Não é retrospectiva, não é prospectiva. Eu queria falar com a igreja sobre perspectiva.
Aí já é uma terceira palavra muito parecida. E eu queria falar com a igreja e trazendo aqui um exemplo. Eu não sei quantos passam por esse caminho aqui direto, o Totembejo, Parsifal Barroso, desce no viaduto, passa embaixo da Bezerra de Menezes e passa na UFC, frente ao UFC. Então, a UFC tem dois grandes monumentos. Um embaixo ali, são quadrados brancos, e um lá em cima é um tipo de dragão, um dinossauro, né? Então, assim, quem passa com criança brinca, né, e tal. Mas eu queria falar sobre aquele monumento que está ali embaixo, um solo. Eles são umas espécies, né? Posso dizer que é um quadrado, porque ele é um losango, porque o quadrado está assim. Ele é um losango, só que é quilátero, né? Tem os lados iguais, são 4. Então, quem está de frente vai fazer o retorno, fica de frente lá, são 4. Se você for olhando para ele, for andando aí de carro ou de ônibus, você vai percebendo que os 4 vão se juntando, aí tem uma hora que fez só um. É só um, vira só um. Você, cadê os 4? E também aquele losango, né? Eu não sei se existe losango ou equilátero, é igual ao quadrado, equilátero. Enfim, ele vai ficando achatando, vai ficando fininho. Continua sendo losango. Mas de 4 vira 1, e esse 1 fica bem fininho. É uma questão de perspectiva. Se você está ali descendo aquele viaduto, olha para trás, você vê aquilo, só um, e um losango bem fininho. Se você vai chegando, fica em frente a ele, você vê 4. 4 losangos, brancos. Isso é perspectiva, isso depende do lugar onde você está. Então, dependendo do ponto onde você está, você vai enxergar uma coisa. E depois que eu compartilhei isso com a Juliane, ela me passou uma coisa muito curiosa também, que é uma obra de arte, assim, aliás, um artista que só faz arte, ou não sei se só faz arte, mas todas as obras dele, pelo menos dessa coleção, eram obras nesse sentido, eram pássaros, mas você só conseguia enxergar o pássaro em um ponto de vista, em uma perspectiva. Se você começasse a mudar a sua perspectiva, começasse a andar para lá e para cá, aquilo se desfazia e você percebia que aquilo não era exatamente um pássaro, era um conjunto de coisas, boneca, sapato, era muita coisa. Ele pintava de um jeito que somente de um ponto no espaço, observando aquela obra de arte, você encontra o pássaro, e vê o pássaro perfeito. Mas se você sai, você vê um conjunto de coisas que formou aquela obra de arte. Então, aquilo também é um convite a pensar sobre a perspectiva, né? Do ponto de vista onde você está, você percebe visualmente algo. Então, quem também nunca tentou, né? Desde da época da máquina, né? De fotografar, até aqueles que nem fotografavam com celular, fotografavam com máquinas de filme. Quem já fotografou com máquina de filme aqui, ó, só? Eita! Quem nunca tentou bater uma foto da pessoa segurando o sol? Quem já tentou? Fulano segurando o sol na praia. Questão de perspectiva. Então, tem uma hora da tarde que o sol está caindo e você consegue fazer algo que parece que a pessoa está segurando a bolinha brilhante que é o sol. Já pensou? Então, alguns conseguem essa proeza até na máquina de filme, conseguem fazer isso. Talvez com celular, hoje, seja mais fácil, tem aquele resultado na hora. Mas é uma brincadeira de perspectiva, né? Tem pessoas que brincam muito com fotos e pegam carrinhos pequenos e colocam perto da máquina, e aí esses carros parecem grandes diante de outros objetos que estão mais distantes. Isso tudo é perspectiva. Mas eu queria trazer para você, por que a gente está falando sempre e muito sobre isso? Eu queria trazer para você uma verdade sobre isso. É que, aí vamos para aquele monumento lá da UFC. Muito embora você passe lá e só vejam não vejam 4, mas construído de fato ali, foram 4. Então alguém projetou, claro, pensando em trazer esse ponto, nessa questão da perspectiva, né, uma arte e tudo,
mas ele teve que projetar e construir alguma coisa. E aí ele projetou lá, são 4, a distância é essa, são tantos metros, vai ser feito disso, pode ser cimento, eu não sei, vai ser pintado de branco. E ele projetou e alguém construiu. E esse alguém que construiu conforme foi projetado. E a escultura que foi construída, ela tinha que ter uma altura, ela tinha que ter uma profundidade, ela tinha que ter uma largura. O fato que, a depender do ponto onde você está, você vai ver uma altura diferente, uma profundidade diferente, uma largura diferente daquilo que, de fato, tem uma altura real, uma profundidade real, um tamanho real. Aí, talvez, alguns já tenham percebido aonde a gente quer chegar. Porque a oração de Paulo, no versículo 18, ele fala sobre largura, ele fala sobre comprimento, ele fala sobre altura e fala sobre profundidade das coisas de Deus. E será que você conhece as coisas de Deus? Será que você conhece a Deus como Ele é? Ou você conhece a Deus por uma perspectiva que o mundo tem lhe colocado, assim, Deus é tão pequeno, Deus é tão diminuto. Sabe, será que as pessoas que entram no shopping e só pensam em Natal da árvore, é porque não conhecem a Jesus como Ele é? E só aquelas pessoas que talvez desceram do ônibus ali no UFC e viram aquela escultura de perto, pegaram nela, talvez até mediram ela, talvez só essas pessoas entendam como ela realmente é. Talvez seja por isso que aqueles homens estavam conversando sobre Jesus, e um disse: eu encontrei o Messias. Ele disse: o Messias, aquele Messias esperado. Sim, é Jesus, de Nazaré. Ele: Jesus de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E começa a perspectiva, o preconceito. E o cara podia falar muitas coisas para ele, tentar explicar e tudo isso. Só disse uma coisa assim: vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. Sabe, você talvez dentro do ônibus com seu amigo disse: olha aqui aquela escultura daqueles 4 losangos. Não, só são um. Na verdade não são 4, é apenas um. Só é um. São 4. É tal de tal altura, tal de... Não, eu só vi um. Aí talvez você discuta bastante. Talvez você só precise dizer para ele: vem e vê. Desce aqui, vamos ver. Talvez seja essa abordagem de evangelismo que você tenha, você que já conhece a Deus, você tenha que ter com aquele que não conhece a Deus. Vem e vê. E talvez a pessoa que te chamou hoje para a igreja, ela esteja fazendo exatamente esse papel. Eu não sei qual é a perspectiva que você tem sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra, mas você precisa chegar perto, você precisa ver, você precisa pegar, você precisa experimentar. Um dia eu estava na faculdade, vocês sabem, é um lugar que tem muito conhecimento, e aí tem muita vaidade, e aí um amigo meu disse que queria conhecer a Deus, e me começou a fazer várias perguntas sobre Deus, e aí ele sempre querendo aquele conhecimento, né? E eu disse: rapaz, você precisa provar Deus, você precisa experimentar Deus, porque olha, eu posso falar com você sobre uma laranja, dizer que ela tem a cor laranja, dizer que ela é uma fruta cítrica, que ela pode estar mais azeda, mais doce, mas nada melhor do que você provar essa laranja. Nada melhor do que você provar o amor de Deus. Nada melhor do que você provar em estar nos braços do Senhor. Nada melhor do que você estar aqui cultuando, talvez passar uma virada de ano na presença do Senhor. Nada melhor. Você precisa entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos viver isso. E aí, essa questão da perspectiva, ela me trouxe duas reflexões. Uma, são 2 perigos. E a outra
é uma chave para mim e para você. A chave, nós já falamos aqui, é o vem e vê. É necessário um posicionamento especial para você entender a altura, a largura e a profundidade de determinadas coisas. Então, talvez, para conhecer melhor aquela escultura da Universidade Federal do Ceará, você tivesse posicionado ali, naquele gramado que fica em frente à faculdade. Talvez ali você tenha uma melhor perspectiva, aí vem o Matrix, né? A hora do Matrix. E aí, melhor perspectiva sobre aquela escultura. Mas você precisa ser posicionado sobre as coisas de Deus. E nós precisamos, da mesma maneira, nos posicionar para conhecer melhor quem é Deus, a altura, a profundidade. E tem coisas que nos levam ao melhor posicionamento. Por exemplo, o que é que nos leva ao melhor posicionamento, uma melhor perspectiva sobre Deus? Um grande pastor, adorador, faz canções, e hoje ele é pastor, ele estava falando justamente sobre a adoração. Ele disse que a adoração, ela nos reposiciona. Então, por isso que nós adoramos no início do culto, porque quando você chega no culto, você chega muitas vezes mal posicionado, você fica pensando no que você deixou em casa, no gás que talvez esteja ligado, na roupa que deixou na máquina de lavar. Talvez você chegue, talvez no culto no meio de semana também, pensando no trabalho, pensando hoje, domingo, pensando nas coisas que você vai fazer, que precisa comprar amanhã, ou precisa fazer amanhã. Mas quando você começa a adorar a Deus, você começa a se lembrar de quem Ele é, quando você começa a ser conduzido e trazido para aquele lugar onde você lembra e começa a conhecer quem Deus é, aquele lugar, a perspectiva ideal para conhecer a altura, a profundidade, a largura. Sabe, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu oro pela igreja, é isso que Paulo está orando, é sobre isso, é que nós estejamos em um perfeito entendimento, tenhamos um perfeito entendimento, e para ter esse perfeito entendimento, a gente precisa estar posicionados. E aí o versículo 18, ele diz, olha, eu oro para vocês poderem perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo. E um dos fatores, um dos pontos que nos levam a conhecer é a adoração. Opa, não tinha visto, parabéns aí, multimídia, essa escultura aqui. Exatamente, obrigado, Manu. São 5, para você ver, né, a perspectiva, né? Então, o que é que eu fiz? Quando eu percebi isso, eu estava no carro, e eu entrei ali, que na Bezerra, Humberto Monte, né? É ali, na frente ao UFC. É quando você passa baixo da Bezerra, vira Passo Barroso. Então, quando você está ali em frente, e vê, rapidamente, dá nem tempo de contar, né? Obrigado, pastor. São 5, não são 4. Para você ver, aí ilustra melhor a questão da perspectiva. Porque quando você está na correria, meu irmão, como é que você vai saber quem é Deus? A palavra diz que nosso Deus são 3, né? Talvez você só conheça 2. Talvez só conheça 1. Porque você está correndo muito. Talvez a nossa oração em 2004 é andar mais devagar, perceber mais a presença de Deus, estar posicionado corretamente para entender a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus. Amém? A adoração, ela nos reposiciona. Às vezes a gente vem preocupado, às vezes a gente vem aflito, e aqui a onda está muito grande, o vento está muito intenso, a circunstância, né? Sabe quando Davi encontrou aqueles soldados todos morrendo de medo daquele gigante, e o gigante desafiando todo aquele povo, todos aqueles soldados. Davi, ele entrou ali com uma perspectiva. Ele não olhou para o gigante, não olhou para a altura dele, não olhou, ele disse assim, quem é esse incircunciso?
desafia o povo do Senhor. Ele sabia onde ele estava, ele sabia quem ele era, ele sabia quem estava com ele. Davi estava em adoração quando ele se encontrou com aquele gigante. Aqueles que não estavam em adoração, eles não estavam posicionados e estavam se vendo muito pequenos. Talvez sim, verdadeiramente todos eram pequenos. Como Davi era pequeno diante daquele gigante, mas aquele gigante era muito, mas muito menor diante do nosso grande Deus. Talvez, diante dos teus problemas, das tuas circunstâncias, das tuas preocupações, talvez você só precise adorar, para que a adoração te reposicione, e você perceba que esse problema não é tão grande assim. Grande é o nosso Deus. Talvez a melhor posicionamento para essa circunstância especial seja cantar: quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Talvez essa canção te acalme, ela traga a real verdade da largura, altura e profundidade. Talvez você precise do poder de Deus, não só do amor de Deus, mas do poder de Deus. Posicionamento. Vem ver Maria, quando ela estava aos pés de Jesus, e Marta para lá e para cá, trabalhando para Jesus. Então você pode estar aqui na igreja, fazendo a obra do Senhor como Marta, mas Maria escolheu estar onde? Aos pés do Senhor, ouvindo o que o Senhor dizia, para compreender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. E Marta pediu a Jesus, fale com Maria para ela me ajudar. Jesus, não, ela encontrou, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte, ela escolheu estar posicionada. Então, a questão de posicionamento espiritual, oração, busca, que é aquela canção que nós cantamos aqui: se orarmos, se buscarmos, se adorarmos. Posicionamento que pode nos levar a entender, a compreender o comprimento, a altura, a profundidade, a largura das coisas de Deus. Amém? E aí eu queria ir para o segundo ponto, que esse é um perigo. É um perigo. É um perigo de quê? É um perigo de reduzir, de subestimar as coisas, a depender da perspectiva. Como eu falei para vocês, quando eu olhei, eu só vi 4, são 5. Quando eu desço, eu só vejo 1. Então, a depender do ponto onde você está, você pode ver algo muito pequeno. Então, o primeiro perigo é você ver Deus muito pequeno, porque você está longe. Então, aqueles que estão distantes de Deus, eles estão tão distantes, que eles são como aquelas pessoas que batem a foto segurando o sol. Deixa que o sol, ele é tão grande, meus irmãos, que nós não temos a noção do quão grande ele é, porque nós estamos na terra. E a nossa perspectiva aqui nos permite só perceber uma bola de fogo, que ela vem e vai, vem e vai. Mas se você for perceber, o Sol é muito, muito maior do que a Terra. Dizem que se fosse comparar com frutas, e o Sol fosse uma melancia, a Terra era como se fosse um caroço de feijão a 45 metros do Sol, dessa melancia, dando voltas nessa melancia. E o Sol, se eu não me engano, é uma estrela de quinta grandeza, não é isso? Então ele não é a maior estrela, não. Mas o nosso Deus é muito mais grande do que o Sol. Esse nosso Deus é um Deus grande. E nós precisamos perceber que, a depender da distância desse Deus, apesar de tão grandes, quando a gente olha para as estrelas, a gente só vê pontos de luz. Muitas delas, meus irmãos, são muito maiores do que o Sol. Mas como elas estão
distantes de nós não percebemos isso. Então, qual é o perigo aí? O perigo é estar tão distante de Deus, que ele fica pequenininho. Ele fica, talvez, um Deus que as pessoas falem que é muito grande, mas para mim, eu só vejo um Deus pequeno. Eu só vejo... Sabe, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem que eu sou? Aí uns dizem, ele é um profeta, ele é um mestre. Outros diziam que é só o filho do carpinteiro, ou aquele homem de Nazaré. Então, assim, são diferentes perspectivas, são diferentes tamanhos e importâncias, a depender de quem teve a revelação principal. Até Pedro, se eu não me engano, foi Pedro, né, que respondeu e disse, tu és o Filho do Cristo, Filho do Deus vivo. Parece que ele, sim, foi aquela pessoa que estava ali, em frente àquela escultura, em frente a Jesus. Ele teve uma revelação, por isso que Jesus disse, e percebeu, e ele entende, né, que essas pessoas, por exemplo, Pedro, aquele homem, centurião, quando ele disse assim, Senhor Jesus, cura a minha pessoa que está na minha casa. Jesus, tá bom, vamos lá. Aí, não precisa, eu sei que o senhor não precisa ir. Eu sei. Eu ordeno aqui para os meus soldados e eles vão. Eu sei que o senhor daqui vai conseguir curar de lá. Ele disse, eita, não vi fé. Não vi fé aqui em Israel, como vi nesse centurião, que, se não me engano, era centurião romano. Então, ele teoricamente, poderia, pela distância, né, ver um Deus pequeno e fraco. Ele entendeu que Deus era grande e forte. A oração de Paulo aos Efésios deve ser a nossa mesma oração para a nossa igreja, para a nossa família. Para que nós possamos entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade das coisas de Deus. E o que são as coisas de Deus? Nós precisamos entender a Bíblia, a palavra. Um certo pastor nos lembrou que outras igrejas, elas têm reduzido a palavra, elas têm editado a palavra, têm mudado a palavra, para se adequar ao que os homens querem ouvir. E isso acaba reduzindo a palavra. Só que ele disse uma frase muito interessante, porque a igreja que não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Nós precisamos ter a palavra de Deus, entender, compreender a palavra de Deus, para que sejamos uma igreja que tem o Deus da palavra. E para isso, nós precisamos entender a altura, a profundidade, a largura, agora, da palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui, estudando a palavra de Deus. Por isso que muitos estão nos pequenos grupos, muitos estudam diariamente a Bíblia no seu devocional, tempo a sós com Deus. Por isso que nós temos o Espírito Santo. Jesus Cristo disse que deixaria o Espírito, ele lembraria de todas as palavras, de tudo aquilo que ele disse aqui na terra. Então o Espírito Santo também, além de consolador, encorajador, ele é um mestre, é um professor. E nós estamos falando com o Espírito Santo, nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, nós estamos aprendendo com o Espírito Santo ao ler a palavra. Não corra nesse perigo de subestimar a palavra de Deus. Então, alguns estão editando a palavra, mudando a palavra, para que os homens comecem a gostar da palavra. Assim como alguns estão mudando os cultos, pintando as paredes, para atrair pessoas. Nós precisamos entender que a humanidade está perdida. A gente não precisa agradar homens, a gente precisa agradar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus. E os homens serão atraídos, as mulheres serão atraídos, aqueles que querem de fato buscar o Senhor serão atraídos. Sabe, outra coisa que corre o risco da gente diminuir, subestimar, é a própria igreja. A visão sobre a igreja.
Uma certa pessoa, quando eu estava na escola dominical, na igreja onde eu participava, a gente estava aqui com todos os jovens, e aí ela disse, eu prefiro ter amigos fora da igreja. Os amigos fora da igreja são melhores meus amigos do que os amigos de dentro da igreja. Alguns amigos da igreja são falsos. Então ela estava magoada. E eu disse, e agora? O que é que o líder da sala vai falar, né? Então eu fiquei esperando ele falar, e ele, usado de muita sabedoria, ele disse, tudo bem, você pode ter se frustrado, e de fato ter uma pessoa falsa, ou duas na igreja, até 10. Mas você nunca pode rotular alguém da igreja. Porque uma hora ele é assim, outra hora ele é assim, ele vai crescendo, 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 e ficando mais parecido com Deus. Diferente do mundo. Como eles vão crescer no mundo se não tem uma referência? Se não tem Jesus, se não tem o Senhor? A palavra de Deus diz que aqueles que não amam a Deus, eles estão caminhando para o abismo. Então talvez aquilo que ela viveu ali tenha sido verdade, mas daqui a um ano não seja mais, porque todas aquelas pessoas que foram falsas já tenham se arrependido, já tenham crescido, inclusive se porventura tivesse magoado elas poderiam voltar e pedir perdão. O fato é que a realidade dentro da igreja é diferente. A igreja, segundo a Bíblia, a igreja, ela é algo feito por Deus, criado por Deus, projetado por Deus. E as pessoas veem igrejas como algo do homem, algo religioso, uma experiência meramente religiosa e fria. Talvez por isso as igrejas da Europa, a Europa que foi o berço, né, de avivamentos, hoje nas igrejas da Europa você só encontra a estrutura e dentro dela muitas vezes bares e clubes. As igrejas transformadas em bares, transformadas em clubes. Só a estrutura. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, buscar mais a Deus para que a igreja seja igreja. Talvez fazer o contrário, que os clubes se transformem em igrejas, que os bares se transformem em igrejas. Nós precisamos orar e buscar a Deus, não para reduzir, subestimar, mas para melhorar e fazer crescer o reino de Deus aqui na terra. Amém? Também, perigo de reduzir e subestimar outras coisas como o próprio casamento. O casamento é um projeto de Deus, algo que veio da mente e do coração de Deus, mas o mundo ele pinta o casamento como algo artificial, passageiro. Mas se você ler a Bíblia, se você perceber a palavra, o casamento é algo divino. E nós precisamos entender que o casamento, ele é algo que o Senhor estabeleceu. Mas se nós estivermos distante da palavra, distante das coisas de Deus, também corre o perigo de você reduzir e subestimar o casamento. E também o corpo. O corpo. O mundo, ele prega aí nas mídias sociais, nas novelas, que o teu corpo é como também se fosse uma coisa que pudesse ser usada, mostrada. E o Senhor, ele fala que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus habita em você. E é assim que você vai tratar o templo do Espírito Santo. Isso envolve não só o cuidado com a saúde, mas também uma questão ética, também uma questão de você não estar em relacionamentos, porque é assim que o diabo quer fazer na vida daqueles que não amam a Deus, aqueles que estão fora dos caminhos de Deus. Ele começa a agir e vai destruindo, desfigurando, e aquilo que o Senhor planejou, projetou, o casamento, o corpo, a igreja, vai se desfigurando. Então nós precisamos orar a Deus, assim como Paulo orou aos Efésios, orar a Deus pela nossa família, orar a Deus pela nossa vida,
orar a Deus pela nossa igreja, para que nós possamos entender o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Deus. Amém? Para finalizar, eu queria deixar aqui uma grande chave, que ela está em Apocalipse 3:20, e diz assim: Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Sabe, quando eu ouço esse versículo, quando eu medito nele, eu penso em graça, eu penso em amor de Deus. Sabe, quando você vê aqueles programas, né, de pessoas que querem mudar a sua casa ou mudar o seu carro, aí vem aquele, por exemplo, o caldeirão do Hulk, né? Ele vai na porta da tua casa, você abre e lá está ele, aí você já fica feliz porque alguma coisa vai acontecer, e é de graça, você não vai comprar, ele vai doar aquilo tudo, é graça. Agora imagine o Senhor Jesus batendo na tua porta, ele diz: eis que estou à porta e bato, é graça. Ele poderia não estar lá, ele poderia estar no trono dele, ele diz que está à tua porta e bate, graça. Aí vem amor e misericórdia. Se você ouvir a voz e abrir a porta, ele entra. E ele disse que ceará com você. Isso é comunhão. Por que eu estou falando sobre isso? E qual é a relação disso aqui com o que nós estávamos refletindo? É que para você conhecer a largura, a profundidade, o amor de Deus, é necessário que você esteja mais perto de Deus. Você tenha intimidade com Deus, para conhecer quem Ele é. Sabe quando você vai namorar uma pessoa, vai conversar, começa a paquerar, nem conhece, aí depois começa a conhecer, ainda paquerando, aí depois vai conhecendo, vai conversando, aí depois vai namorando, até chegar ao casamento? Intimidade. É isso que vai acontecer, para você conhecer de fato. Muitos se casam até sem conhecer totalmente. Deus, Ele entra na sua casa, e Ele se apresenta, e Ele começa a falar com você, e você começa a entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor dEle. Mas para isso é necessário ter mesa, ter comunhão, ter o Senhor na sua casa. E o que é mais interessante, tão interessante quanto, não diria mais, é que no versículo 20 ele fala sobre mesa, sobre estar à porta. E no 21 ele diz: ao que vencer, lhe concederei o que se assente comigo no meu trono. No meu trono. Assim como eu venci, eu me assentei com meu Pai no seu trono. Então ele fala de mesa. Sabe, alguns discípulos brigaram para ficarem do lado direito ou do lado esquerdo do trono de Jesus. Eles não sabiam que para estar no trono de Jesus, primeiramente precisa estar à sua mesa. Ninguém brigou para estar à sua mesa. A nossa briga, a nossa conquista, a nossa busca é a mesa. E o trono é consequência. O trono é algo que o Senhor vai te dar naturalmente, porque Ele é pela sua graça e pela sua misericórdia. E a minha oração aqui, meus irmãos, é que a gente entenda a largura, o comprimento e a profundidade das coisas de Deus, por estarmos sentados à sua mesa. Por termos aceitado a Ele, termos buscado a Ele, termos aberto a nossa porta para Ele entrar, e que Ele possa estar jantando contigo, almoçando contigo, tomando café com você, porque você só conversa coisas das suas intimidades na sua mesa. É na sua mesa. Os seus amigos que sentam na sua mesa, eles são aqueles seus amigos. Aquelas pessoas que você não conhece, você não deixa nem entrar, ou nem passam da varanda. Mas aqueles que você conhece de fato, você permite. E vá não só à mesa de jantar, mas vá àquela mesa da cozinha, que você até tem vergonha, porque não está bem arrumada. É essa mesa que o Senhor Jesus senta, pela misericórdia e pela graça dEle, para te conhecer e se fazer conhecido. Amém? Você pode ficar de pé?